Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Corretamente. Bom, agora a declaração da OMS que o Fiuza mencionou há pouco é o seguinte: novos lockdowns na Europa são evitáveis, inclusive por meio do uso quase universal de máscara, disse o diretor regional da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para a Europa, Hans Kluge. A declaração foi essa aqui, abro aspas. Os lockdowns são evitáveis. Mantenho minha posição de que os lockdowns são uma medida de último recurso. Se o uso da máscara atingir 95%, os lockdowns não serão necessários. As escolas primárias devem ser mantidas abertas, afirmou ele, acrescentando que crianças e adolescentes não estão provocando a propagação do novo coronavírus e que o fechamento de escolas não é eficaz. Ontem vimos que os alemães foram às ruas contra o isolacionismo que a chanceler alemã Angela Merkel quer impor. Outro governo europeu que perde popularidade devido às medidas restritivas é o português. O primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista, passou a enfrentar protestos nas ruas. Com a alegada segunda onda, Portugal adotou uma série de novas restrições, como a declaração de estado de emergência e a imposição de um toque de recolher das 11 horas da noite às 5 da manhã nos dias de semana e da 1 hora da tarde às 5 horas da manhã aos sábados e domingos. Fiuza. Tá colocado aí, né, Vitor? A gente aqui sobrou nada para dizer aqui, né? Essa notícia, ela é autoexplicativa e comentada, né? Quer dizer, você tem uma autoridade da Organização Mundial da Saúde que neste percurso de flagelo pecou sempre pela severidade nessa hipótese de trancamento, que não restou demonstrada como eficaz, né, para conter o contágio, nem para preservar os vulneráveis, né? Uma medida estúpida, né? A gente tinha essa impressão desde o início, sem precedentes, tranca o planeta, tranca a sociedade, mas tranca mal, né? Porque uma parte funciona, se puder, fique em casa. Isso aí vai ficar na história como um delírio, né? Trazido, a qual a humanidade foi induzida, ou parte da humanidade foi induzida por autoridades irresponsáveis, ou no mínimo muito precipitadas, né? E que depois não reviram seus erros, né? Então a gente tem aí o atestado, né, do Hans Kluge, que é um diretor regional para a Europa da OMS, no mesmo momento, né, de forma concomitante, autoridades, chefes de Estado trancando, fazendo o oposto do que a autoridade de saúde está fazendo. Então, quando a autoridade de saúde advogava o trancamento, eles trancavam. Quando ela constata que esse trancamento não é eficaz, mais do que isso, que ele não é desejável. E o outro diretor, o David Nabarro, que é diretor especial para o Covid-19, já falou que é devastador o lockdown, por conta do garrote social. E isso não repercute para as decisões tresloucadas desses líderes europeus, mimetizadas por líderes brasileiros e em outras partes do mundo. Eu não entendo. É ciência quando é uma hipótese inicial que se diz científica, e quando essa hipótese cai por terra, passa a ser o quê? Nós estamos em que terreno? Ciência não é mais. Então, toque de recolher, medidas brutais ao redor do mundo, né? A gente coleciona relatos aí de estadistas, autoridades, tentando mandar no cidadão de todas as formas. E tudo isso vai obscurecendo a sociedade, vai ficando mais difícil você ter transparência nos dados. Volto a dizer, essa questão de ocupação hospitalar, isso eu acho que há uma omissão, por exemplo, aí no Ministério da Saúde no Brasil, né? Se houve tanta dúvida, né? Porque nós vimos que em vários lugares os indícios foram claros de maquiagem de dados para obter mais verbas, para desviar essas verbas, tanto sobre óbitos quanto sobre internações hospitalares e ocupação de UTI. Eu acho que caberia ao Ministério da Saúde, não de maneira beligerante nem conflituosa, mas caberia à autoridade nacional, de quem o STF tirou os poderes de diretrizes do funcionamento da sociedade, mas não de fazer um painel, unidade por unidade,
teria que ter essa capacidade, né, para que a população possa ter clareza. O que aconteceu? A população nunca teve a clareza em nenhum lugar, mesmo nas capitais, sobre exatamente qual era a questão nos hospitais. Todos que estão me ouvindo e me assistindo nesse momento sabem disso. Como é que está a situação no Sírio? Como é que está a situação no Einstein? Como é que está a situação nos hospitais públicos? Aí o Miguel Couto, no Rio de Janeiro, não era hospital Covid. E como estavam os hospitais Covid? Aí vinha uma versão lotado, aí depois vinha alguém, entrava lá e filmava e mostrava, olha aqui, não tem ninguém. Então isso precisaria realmente de uma regulação nacional, né? A população precisaria e precisa ainda, isso é até uma sugestão, porque aparentemente nós estamos diante do momento mais vago em termos de informações sobre a evolução da pandemia. Essa história de segunda onda no Brasil, terminou a eleição, começou a se falar de segunda onda imediatamente, parecia uma orquestra, né, de um dia para o outro, e com dados de vários tipos, né? E fica difícil para a população confiar nas autoridades. O que vai passar a acontecer, Vitor, se não houver um painel mais acurado, especialmente da ocupação de hospitais, é que a população vai começar realmente a duvidar das autoridades, se é que já não está duvidando bastante. E aí a situação vai ficar muito mais instável do que já se encontra hoje. Zé Maria. Essa palavra dá até arrepios, né? Parece um filme de ficção onde todo mundo é obrigado a alguma coisa parecida com Ensaio sobre a Cegueira, onde todo mundo é obrigado a ficar trancado e as ruas ficam vazias. É um exagero. Desde o início nós estamos aqui dizendo, né, de que nem sei quem inventou essa história de contrariar a história da humanidade. Isso é bíblico, que é isolado quem está infectado e precisa de cuidados, e o agente transmissor em qualquer epidemia é o que deve ser isolado. E aí inventaram isso no mundo inteiro, os governantes ficaram com medo de serem culpados por mortes, como se anunciava, e fizeram esse fechamento geral. Não funcionou. Agora, controlado ou não, o sistema no Brasil deu certo, porque a curva ela foi sendo elevada de uma maneira gradual, deu tempo de preparar hospitais de campanha, atingiu o patamar, não desceu mais, como todo mundo imaginava, todo mundo pensava, e continua, deu uma quedinha fácil e voltou de novo. Então não há segunda onda, porque a gente nem complementou a primeira e nem sabe se haverá segunda onda. Eu acredito que é uma onda só. Agora está chegando a vacina e a cura, que a gente dizia era isso, era aquilo, também não chegou. O certo é que não dá para repetir um erro várias vezes, né? E todo mundo sabe que esse fechamento foi um erro grosseiro, porque muita gente sabia. E eu quero dizer que o presidente Jair Bolsonaro foi irritantemente coerente, desde o início. Ele lutou contra o próprio governo, porque o ministro da Saúde na época, Henrique Mandetta, queria fechamento total, não sei até quando, será que até hoje? Será que a proposta dele seria prender tudo até hoje, né? O ministro da Justiça ajudou, elaborou uma legislação bastante rígida do controle, inclusive, das liberdades individuais. Existe uma lei no Brasil sobre isso, aprovada em 24 horas no Congresso Nacional. Repetir isso é que seria uma irresponsabilidade. E eu já falei aqui, repito, o povo decretou o fim da quarentena. Ninguém leva de volta para a caixinha o povo brasileiro, isso eu já tenho certeza. Augusto. Alguma coisa aprendemos, né? Quarentena não é vacina, o vírus segue seu curso. Zé tem razão, é uma onda só. Agora com mais pessoas nas ruas, com a reativação econômica, você tem mais casos, a letalidade é mais baixa. É cretinice pensar em lockdown, tendo aqui ao lado o exemplo da Argentina. A Argentina naufragou na primeira onda. A primeira onda está lá, está afundada, né, a economia, e eles não sabem como sair dessa quarentena. Então como é que fica? Vamos de novo repetir aquilo? Olha aqui, vamos repetir como farsa. Primeira já foi meio farsa, agora seria farsa completa e o povo não vai obedecer. Parem com isso.
hajam para que exista maior obediência às normas do distanciamento social, distanciamento, como nós fazemos aqui, repito, tão simples, meu Deus. E parem com isso. Agora, depois da eleição, vem mais, para com esse negócio de calendário eleitoral, sabe? Cuidem do isolamento social, do distanciamento e expliquem melhor para o povo, porque isso é necessário, e vão cuidar de apressar essa vacina aí que está demorando demais. Agora 6 horas e 20